Voltando aqui para falar sobre concurso público, hoje eu vou falar de coesão, gente, coerência textual, que é uma das coisas que cai em prova de concurso da UES, com certeza vai cair para técnico, nível médio superior, mas é bom que também para outros concursos vocês vão chegar lá preparadíssimo, atinados. Essa é a visão de concurseiros diferente do fazedor de concurso. Lembre-se, fazedor de concurso não é aquele que não faz concurso. É aquele que pode não fazer ou faz vários e nunca se preparou adequadamente. O concurseiro, ele se prepara. Uma dica que eu estou dando para vocês. Então, gente, vamos lá. Qual é a diferença entre coesão e coerência? Isso adora cair em prova de concurso, né? Vamos ver aqui essa diferença de coesão e coerência, tá? A coesão, gente, refere-se à estrutura e organização de um texto. Para isso, todas as suas partes devem estar o quê? Interligadas através de elementos conectivos. Os conectivos ou os nexos, tá? Preste bem atenção. Os conectivos ou os nexos que ajudam a interligar palavras ou orações. Enquanto a coerência remete ao encadeamento lógico de ideias e ao sentido interno e externo ao texto. Os elementos de coesão visam o quê, gente? Garantir a ligação entre frases, orações e parágrafos de um texto. Preste atenção. Visa garantir a ligação entre frases, orações e parágrafos de um texto. Um texto coeso não pode ser uma sequência de frases isoladas, uma das outras. Assim, elementos anafóricos, que nós vamos ver já, remete ao que já foi dito. Então, o elemento deítico anafórico, ele faz, tá? Por exemplo, ela ganhou um prêmio. Quem é ela? Geralmente, no texto, quando ele diz ela, podia ser Maria, ele usa um pronome para remeter, um pronome, né, pessoal ou um pronome demonstrativo, para remeter, tá, a quem é essa pessoa. Quando isso ou algo é remetido e no texto é dito lá atrás, e chamamos que é um elemento deítico ou um elemento anafórico, ok? E catafórico remete ao que será dito. Por exemplo, ela é de Teresina. Quem é ela? Se for dito depois do pronome ela, lá na frente, Maria, por exemplo, o que quer dizer? Eu tenho um elemento catafórico, como é um elemento deítico também. Fazem com que o texto possua uma fluidez e seja compreendido em uma totalidade homogênea. Então, preste bem atenção nesse elemento anafórico e catafórico, que adora cair muito em prova de concurso. Já a coerência está relacionada ao sentido do texto. Todo texto é um ato de comunicação. E, desse modo, deve fazer o quê, gente? Sentido para quem envia a mensagem, para quem a recebe. É o chamado nexo. A conexão entre fatos e ideias fundamental para a coerência textual. Um texto que não tem nexo, pé e cabeça, como a gente diz, ele não tem sentido. A coesão e a coerência, apesar de distintas, possuem uma relação de mão dupla entre elas. A coesão diz respeito às estruturas que compõem a superfície dos textos e que conduzem à construção de uma coerência, um sentido. Enquanto a coerência é o sentido e a intenção do texto, que deve ser explicitado de uma forma que, gente, coesa. Vamos ver aqui os exemplos, tá? Coesão e coerência. Vamos ver o significado, para você ter ideia, e depois ver o objetivo, né? Qual é o significado de coesão? Ligação entre as partes que compõem um texto. Utilização de elementos que garantem que o texto possui uma sequência em seus enunciados. A coerência é a conexão lógica entre as ideias e os fatos. Possibilidade de criação de sentido na mensagem transmitida. O objetivo, gente, da coesão é possibilitar melhor compreensão textual por meio de quê? Das corretas conexões das palavras, das frases, dos parágrafos e outros. O objetivo, tornar acessível ao destinatário o sentido da mensagem e realizar a comunicação de forma eficaz. Aí vamos lá. Quais são os elementos da coesão? Anafóricos, catafóricos. Vamos ver, né? Seriam esses elementos. Daqui a pouco a gente vai para os exemplos aí. E quais são os elementos da coerência? Elementos linguísticos, conhecimento de mundo, conhecimento partilhado,
fatores de contextualização em relação à situação. Então, quando eu preciso ter esses conhecimentos para ver se tem coerência, elementos linguísticos, conhecimento de mundo, conhecimento partilhado e fatores de contextualização e de situação, eu vou entendendo isso tranquilamente. Agora, nós vamos para os exemplos, tá? Os exemplos são cruciais. No caso de coesão, preste bem atenção. Ana é uma mulher trabalhadora. Ela é sempre a primeira a chegar no trabalho e a última a sair. O termo destacado, ela, é um elemento de coesão que impede que o nome seja novamente repetido. Ana, vou só voltar aqui, eu passo já. Ana é, tá, uma mulher trabalhadora. Ana é sempre a primeira a chegar no trabalho e a última a sair. Então, ela, gente, dá a ideia de, veja, ela foi dito lá na frente, então ela remete a algo que explica quem é ela. Quando isso é dito usando o pronome aqui e remete a algo que já foi dito lá atrás, eu tenho um elemento anafórico. Vão lembrando isso aí, tá? Já na coerência, para a compreensão total de um texto, é preciso ter o domínio do contexto. Por exemplo, o telefone. Estou no banho, ok. Né? Então, o telefone, alguém está chamando o telefone, a pessoa diz, eu estou no banheiro, ok. Então, a ideia é explicar para outra pessoa que espera um momento, ou ligue depois, que está ocupada ali, etc. Tudo bem? E o que é coesão, professor? A coesão é a utilização de estruturas que conferem uma linearidade, que facilita a leitura e constrói um sentido interno ao texto. Assim, a coesão garante uma harmonia ao texto, possibilitando que o leitor perceba a conexão entre todas as partes do texto e a forma com que as ideias são expostas. Para isso, gente, lança-se mão de elementos de referência dentro dos textos, que são chamados endofóricos. Quando eu tenho esse elemento dentro do texto, eu uso o nome tecnicamente de endofóricos. São os elementos anafóricos ou catafóricos, lembra, né? Mas estão lá dentro do texto. As anáforas, que retomam alguma parte anterior do texto, e as catáforas, que antecipam o que ainda há por vir. Exemplos. João e Maria foram aprisionados pela bruxa. Essas crianças foram trancadas em uma gaiola. Eu tenho uma anáfora, essas crianças substituem o termo João e Maria, dito anteriormente. Eles estão dentro do texto, então, se chamamos elementos endofóricos. Veja que esses nomes aí que vocês talvez não conheciam, agora venha entender o que é. Minhas metas para a vida são estas: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Então, há uma catáfora. Estas antecipam a informação que segue. Então, estas, e depois aparece a informação, veja que depois 2 pontos, eu tenho um elemento catafórico. Ou está dentro do texto, eu tenho um elemento endofórico. Tudo bem? Vamos lá, continuando. O sol é o astro-rei. Está calor, fiquei cansado. A cama é o lugar mais confortável da casa. Né? E aí você vai levando toda essa questão de entendimento do que está dentro do texto. E o que são os mecanismos de coesão textual? Atenção aqui que vem dicas cruciais, tá? Então, os mecanismos de coesão textual são elementos utilizados para criar essa harmonia entre quem, gente? As partes presentes dentro dos textos. Elas são classificadas em 5 tipos. Atenção. Coesão referencial, atenção que se acontecesse na prova, vocês já vão lembrar. A coesão referencial se desenvolve através de 3 modos básicos. Quando é pessoal, por exemplo, a humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. Explicação da Simone de Beauvoir, no livro Em um Segundo Sexo. Os pronomes ele e ela fazem referência aos termos anteriores, homem e mulher. Referência pessoal anafórico. Por que anafórico? Porque ele e ela, dito e depois trazem quem são. Se for de forma demonstrativa, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa, em Alberto Caseiro, em A Tabacaria. Isso faz referência à informação dada anteriormente, referência demonstrativa anafórica.
é quando eu faço a referência utilizando o pronome demonstrativo. E lembrando que isto, isso, aquilo, não substitui um substantivo ou um nome próprio. Ele substitui a frase, né? O sentido todo que está ali. Então, isso há uma diferença quando a gente utiliza só os pronomes pessoais para o pronome demonstrativo. E o comparativo, gente. Por exemplo, comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, o mesmo faz referência à equivalência ou igualdade em uma comparação entre os termos comandar muitos e comandar poucos. Referência comparativa endofórica. Né? O outro que nós vamos encontrar muito, gente, em textos é a substituição. A substituição de um termo por outro, de mesmo valor, auxilia na coesão e impede a repetição dos termos. Pode-se dar em relação aos nomes, como visto anteriormente da referência pessoal anafórica, mas também pode ser verbal. Ana Cláudia estudou para a prova do concurso. Mariana fez o mesmo. A ação de estudar é realizada por ambas pessoas. No entanto, na segunda oração, o verbo fazer é utilizado como substituto do verbo estudar. Né? Então, veja que isso também no texto tem que você ter muito cuidado. E na questão frasal, gente, Maria foi ao parque, João também. O termo também substitui foi ao parque. Né? Por isso que ele fala de substituição, mas você entende a ideia, faz uma relação. Cuidado isso na prova, que adora cair muito em prova de concurso. Tá? Nós vamos ver agora outra coisa que aparece muito e muitas pessoas passam batido, que é a elipse. A elipse é uma figura sintática que tem como objetivo evitar a repetição de um termo. Atua como elemento de coesão. O termo da elipse é suprimido sem que o sentido se perca. Fica subentendido. Assim como a substituição, a elipse pode ser pessoal, verbal ou frasal, como nós vimos. Vamos ver aí o exemplo que ele está dando, né? Ou os exemplos. No caso pessoal, Natália não foi bem na prova e ficou triste. Natália não foi bem na prova e ficou triste, no caso ela. E aí ocorre a elipse do pronome pessoal ela, né? Não precisa colocar, mas dá para entender. No caso verbal, João Pedro foi para a escola e depois para a academia. João Pedro foi para a escola e depois para a academia. Então, subentendido, ocorre a elipse do verbo ir, que no caso foi. E no frasal, essa tarde, os estudantes da escola estadual fizeram o vestibular e os da escola particular também. Essa tarde, os estudantes da escola estadual fizeram o vestibular e os da escola particular também. Também o quê? Fizeram o vestibular, que está entre parênteses aqui em negrito, só que isso ocorre a elipse da frase, fizeram o vestibular. Ele não repete, mas isso na frase fica claro para que vocês olhem e para não repetir, entende-se que também está lá, né? Outra coisa que adora cair muito, gente, é a conjunção, os conectivos. Então, as conjunções, preste atenção no que diz. As conjunções são termos que conectam o quê, né? Conectam e estabelecem o quê? Relações entre orações ou palavras. Atuam como elemento de coesão, por manter essa conexão entre partes do texto. Existem vários tipos de conjunções, divididos em dois grupos. Conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, causal, temporais e continuativas. Por exemplo, Maria era conhecida por ser honesta e competente, que dá a ideia de adição, de soma. Todos sabiam que era possível, mas alguns duvidavam de sua capacidade, da ideia de adversidade, de oposição. Então, vão vendo as ideias. Tá? Conjunções subordinativas, como integrantes causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Vamos dar exemplo. Se chover, não vou à praia, da ideia de condição. Tão logo chegue em casa, envie-me uma mensagem, que dá a ideia de tempo. Então, cuidado com isso quando cai dentro dessas situações, para que vocês não tenham muitos problemas, né? Aí pode ter a ideia das conjunções coordenativas explicativas, conclusivas, tá? De alternância. Vamos ver agora, gente, para já estar encerrando o vídeo, a coesão lexical. Então, a coesão lexical refere-se à repetição ou reiteração, ou substituição de um termo por outro com sentido o quê? Semelhante. Para isso, além da repetição, recorre-se ao uso da sinonímia,
Já vimos isso, da hiperonímia, de uso de nomes genéricos e da colocação. Vamos ver um exemplo aqui bem clássico para que vocês matem a charada. Este é o meu cão. Já conheci o animal? Eu tenho uma hiperonímia. Lembra que nos vídeos lá para trás foi explicado o que seria isso. Sartre disse que estamos todos condenados à liberdade. O filósofo afirmou que sempre teremos que fazer escolhas. Ou seja, da ideia de nome genérico. Estava tudo pronto para a partida. Os jogadores apostam, as torcidas cantavam. Quando o juiz apitou, a bola rolou. Veja que tem colocação ou contiguidade colocação ou contiguidade é o uso de palavras pertencentes ao mesmo campo semântico, né? E o que é coerência, professor? Aí, vamos lá. A coerência é a possibilidade de um texto, enquanto evento de comunicação, fazer sentido para a pessoa que o recebe, no caso, o usuário. Para isso, deve estar presente alguns critérios lógicos que dão sentido à totalidade do texto em sua relação com o mundo, que é, no caso, externa ao texto. A coerência e o sentido de um texto estão relacionados aos conhecimentos prévios que eles ativam. Por exemplo, considerando a lista a seguir, camarão, amendoim, leite e ovo. A lista não possui uma coerência interna explícita. O que ela quer dizer? Se seu sentido pode estar comprometido pela falta de informações que realize uma ponte entre o que se sabe, os itens da lista, e algum outro conhecimento que fortaleça a mensagem. Caso a lista possuísse informações como lista de compras, ingredientes para o preparo do prato X, alimentos que me dão alergia e etc., a coerência seria preservada e o usuário saberia exatamente o seu sentido. Assim, a coerência tem como objetivo preservar o sentido do texto, no caso, o nexo, e garantir que a intenção do emissor da mensagem pode ser recebida e compreendida pelo destinatário. Né? É uma coisa que tem que ter muito cuidado quando aparece isso. Tá? Então, a coerência diz respeito à visão global do texto, diferentemente da coesão, que preza pela estrutura interna dos elementos que compõem o quê? O texto. Vamos ver alguns princípios da coerência textual, né, que vai dar algumas dicas bem legais para vocês. São 3 aí, tranquilo? O texto não deve possuir contradições internas. Por exemplo, João é muito alto e baixo. Hoje à noite vai fazer o sol. Né? Tem alguma coisa contraditória aí na mensagem. Princípio de não tautologia. O texto não deve se repetir, mesmo com o uso de palavras distintas. João entrou no carro, embarcou na viatura, adentrou o automóvel e partiu. E princípio da relevância. O texto deve possuir uma sequência lógica de eventos relacionados entre si. Por exemplo, hoje recebi um telefonema muito importante. Apesar de muitos atribuir ao britânico Graham Bell, o inventor do telefone foi o italiano Antonio Meucci. Logo que atendi, sabia que minha vida mudaria. Né? Então, vocês estão vendo aí o cuidado que deve ter para coesão e coerência de um texto. Adora cair em prova do concurso. Adora. E muita gente perde. Então, você que está aqui se preparando, é um concurseiro, concurseira, acorde e veja esses exemplos na hora que a gente for trabalhar com as questões, vocês acertarem. Ir lá para Português, eu vou acertar todas as questões. E vocês têm capacidade para isso. Então, até o próximo vídeo aí, para a gente falar um pouquinho mais de assuntos aqui no preparatório para concursos. Até a próxima.